Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos. Estamos aqui reunidos, graças a Deus, uma vez mais, para darmos sequência a esse estudo maravilhoso sobre o livro dos Espíritos. Então vamos lá. Pergunta 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes. Confirmando aqui, pessoal, errante não é no sentido que perdeu o rumo, que não sabe onde se encontra. Errante aqui é aquele período em que o espírito fica aguardando uma nova oportunidade de reencarnação. Então, os espíritos respondem que sim, que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, espíritos errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente. É claro, porque o espírito evolui, e à medida que ele evolui, ele muda de local para locais melhores. São espécies de acampamentos, de lugares onde esses espíritos possam repousar dessas erraticidades que muitas vezes podem ser longas. Nós não sabemos, nós apenas supomos, porque as possibilidades são infinitas para a vida do espírito. Então, sendo longas, às vezes elas têm assim o seu pesar, a sua dificuldade. São posições intermediárias entre os mundos graduados, de acordo com a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. É verdade, é um estágio, onde os espíritos ficam nesse estágio por um determinado tempo, que tudo depende da evolução desse próprio espírito, a vontade de progredir. Na 234A, que complementa a 234, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, é lógico, não é? Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação, descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem adiante. É verdade. Todos nós temos uma determinada capacidade de trabalhar, de amar, enfim, de evoluir. E esses espíritos, nossos irmãos que estão lá do outro lado, não é? Então, eles ficam nesses lugares para assim como uma espécie de repouso. Porque, na verdade, o espírito não repousa, o espírito está sempre vigilante, não é? Ele não precisa dormir, não precisa se alimentar, etc, etc. Então, eles recuperam suas energias, né, depois assim de um período mais ou menos desgastante no sentido moral, para se recuperar e vão em frente, trabalhar, viver. 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e de mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. É naquela escala espírita que nós enviamos para vocês, onde começamos lá embaixo, nesses mundos inferiores, depois mundos de expiação e provas, como é o nosso atualmente, e assim vão galgando de encarnação em encarnação, aprendendo, evoluindo até chegarem à perfeição. E um dia nós chegaremos lá. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinado aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. Portanto, estão lá aguardando e, quando chegar o momento necessário, eles saem em busca de sua evolução. 236A. São eles esses mundos, está se referindo Kardec, são eles
ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, ou seja, seres como nós, que temos um corpo físico material. Não, a sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Claro, são espíritos. Espírito não precisa comer, não precisa tomar banho, não precisa dormir, etc. Então, eles ficam em lugares apropriados à sua condição intelectual e moral. Portanto, a superfície onde eles vivem é um mundo onde eles não têm necessidade de nada. Portanto, é um mundo assim desprovido de edificações, de vida física como nós temos aqui. Então, eles são estéreis, mas temporariamente, porque nada fica parado na obra de Deus. Tudo tem a sua evolução. O mundo estéril de hoje, o mundo será habitado amanhã. A Terra já foi um mundo estéril. Nós vamos ver isso mais à frente. Esses mundos seriam então desprovidos de belezas naturais? Resposta: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. É verdade, essas belezas que muitos pensam que é estéril. Vocês já imaginaram se a gente estivesse no Polo Sul, na Antártida, não é? Aquelas imensas geleiras, muitas têm até uma cor azulada, elas têm a sua beleza. Quando entramos numa floresta fechada, tem a sua beleza. Tudo tem beleza no mundo natural, paisagens, etc. Prosseguindo, sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Já esteve, é claro, nós já estivemos lá. Quando a Terra foi formada, há 4,5 bilhões de anos atrás, era o caos. Era o vulcões, terremotos, né, explosões, até ela chegar a esse estágio que se encontra hoje, que levou aí seus 4,5 bilhões de anos. Portanto, a Terra já passou por esse período. E eles perguntam, Kardec, em que época? É claro, durante a formação. Quem lê o livro A Caminho da Luz tem plena consciência, e Emmanuel explica isso com uma clareza extraordinária. A Terra, quando foi criada, era uma imensa bola, não é, gigantesca, como é mais ou menos até hoje, em ebulição. Tudo fervia, até que ela foi se esfriando, esfriando, dando condições a que espécies animais grosseiros, enormes, tivessem suas experiências de vida, até ela se aprimorar cada vez mais e permitir, assim, o ingresso do homem, não é, para a sua vivência e a sua transformação moral e intelectual. E aqui temos um comentário de Kardec. Ele diz o seguinte, pessoal: nada existe de inútil na natureza, verdade, não tem nada parado. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. Daí vocês me perguntam, é habitado? Sim, por seres invisíveis, seres embrionários. Tudo tem a sua destinação. E a vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, que era o caos em que se encontrava a Terra, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas ali encontravam refúgio. Eram seres sutis, não é? Seres em forma de vermes, de
micróbios, etc., seres infinitamente pequenos. E Deus quis que nesse mesmo estágio, nesse mesmo estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um, no qual seja o nosso, e um dos menores ainda, que a Terra é pequenina, perdido na multidão desses mundos celestes, nós perguntamos: teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros que rolam pelo infinito? Deus os teria feito só para recrear os nossos olhos? Não, pessoal. Vamos duvidar da inteligência de Deus? Quer dizer que Deus errou completamente, deixou só a Terra ser habitada? Não, pessoal. Isso é coisa do passado. Hoje em dia nós temos conhecimento. Os próprios astrônomos e cientistas já admitem que tem vida em outros planetas. Não tem dúvida nenhuma a esse respeito. E isso foge da esfera do nosso estudo. Quem sabe se um dia a gente fala mais aprofundadamente sobre a vida em outros planetas. E aqui, pessoal, continuando, diz Allan Kardec, suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, obras de Deus, e inadmissível quando se pensa em todas as que não podemos perceber. É verdade, nesse turbilhão de mundos que nós estamos vendo aqui, que cintilam pelo espaço, tem vida, pessoal, nada está parado. Ninguém poderá negar que há, nesta ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material e, entretanto, povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de muitos problemas. E um dia a nossa ciência, que se expande cada vez mais, apreendendo, nós vamos ter condições de verificar todas essas coisas que, por enquanto, não temos condições. Tudo é questão de evolução. E para finalizar, do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Verdade. Completamente espiritual. Não há mais necessidade de ter uma vestimenta física como nós temos. Eles ficam à vontade, podem circular pelo espaço, se dirigir aonde eles queiram se dirigir, porque eles têm plena sabedoria, chegaram a essa condição, trabalharam. Olha, pessoal, imagine só, quando a Terra foi criada e que Deus entregou o destino da Terra a Jesus, que é o nosso mentor, que ele que nos ensina, que administra o planeta Terra junto com a coorte de espíritos superiores que o acompanham nessa nobre missão, nós ainda nem tínhamos sido criados. A Terra estava sendo criada naquele momento e Jesus já era um espírito puro por excelência. Imagine, portanto, a diferença que nós temos entre nós e Jesus. Mas um dia nós chegaremos lá, não importa quando, porque a eternidade
está conosco. E Deus está com todos aqueles que querem o bem, que trabalham, e é esse o nosso objetivo. Eu agradeço pela atenção e, se Deus permitir, quarta-feira próxima estaremos novamente juntos. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Deus e até a próxima quarta-feira. Ok?